Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é um internacionalista. Toda vez que eu falo que eu sou internacionalista, as pessoas não entendem o que eu tô falando. Algumas delas acham que é algum tipo de pacifista que gosta de todos os países e nacionalidades, mas não, na verdade é uma profissão. Nada mais é do que o profissional formado em relações internacionais. Na verdade, a gente também pode ser chamado de analista internacional ou internacionalista. E como o nome mesmo já diz, a gente analisa o cenário internacional. O que é internacional? Entre as nações. É um cenário que não fica só em uma nação, mas em todas as outras. E o que a gente analisa? A gente analisa a história daquele país, a economia, a cultura, as atitudes daquele país, o que ele pode fazer que vai afetar outros países positiva ou negativamente, como aquilo vai influenciar economicamente outros países. Um exemplo é essa guerra na Ucrânia, né, da Rússia com a Ucrânia. Como que isso afeta outros países e quais países são afetados? A gente analisa isso. Nós que somos analistas internacionais, a gente já sabia que a qualquer momento poderia ter um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É um conflito que vem de muitos anos, então é basicamente isso. A gente também prevê futuros possíveis cenários de guerra, de paz entre os países. E a gente também sempre busca uma solução para aquilo. Bom, o que a gente pode fazer, baseado na história daquele país, da cultura, da economia, que poderia melhorar a relação dele com tal país? Bom, é basicamente isso. Mas tá, vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que faz o internacionalista? O profissional formado em relações internacionais, ele tem um leque infinito de possibilidades de trabalho. Bom, primeiro, o que a gente estuda na faculdade? A gente estuda história, e quando eu falo história, é tudo, desde os primórdios até hoje, e tudo que vai acontecendo hoje, amanhã, depois de amanhã. Então, o internacionalista, ele nunca para de estudar, porque o mundo muda a cada segundo, e você precisa saber tudo que está acontecendo no mundo todo. Bom, então tá, história. A gente precisa saber dos conflitos antigos. Como diz Edmund Burke, um povo que não conhece sua própria história está condenado a repeti-la. O que ele quer dizer com isso? Um povo que não sabe o que aconteceu na sua nação alguns séculos atrás pode muito bem repetir aquele erro e sofrer as consequências novamente, sendo que eles não precisavam sofrer isso se eles tivessem conhecimento da história passada. É alguma coisa assim. Então é primordial para o internacionalista saber história de todos os países e as histórias entre os países. Bom, outra coisa que a gente estuda é economia. Economia internacional, economia, macroeconomia, microeconomia, estatística. Por quê? Porque a gente também precisa saber sobre o mercado internacional. O que cada um exporta e importa, como aquilo afeta na economia do país, com qual país aquele determinado país deveria negociar para se beneficiar, ambos se beneficiarem. Então a gente precisa saber de economia, estatística internacional e também saber os valores das moedas, né? Porque vai mudando de acordo com o cenário econômico e político do país. Então, história, economia, estatística. A gente também estuda segurança internacional, que é a minha parte favorita, que estuda como proteger um país, as suas fronteiras, o seu exército, o combate contra tráfico humano, tráfico de drogas. É isso. Basicamente, manter a segurança de um país. Essa é a segurança internacional. Outra coisa que a gente estuda também são os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável. A gente estuda sobre as organizações internacionais, né? A ONU, por exemplo. A gente estuda também direito internacional, porque a gente precisa entender o direito de um imigrante. E também saber sobre vistos, passaportes e proteção contra tráfico humano internacional e essas coisas que aí já juntam mais com segurança internacional, trabalho em conjunto. Os direitos internacionais privados, que são das pessoas, e o direito internacional público, os direitos internacionais das empresas, das organizações, porque é muito diferente. Então a gente precisa saber de tudo isso, direito, tudo mais. Por que o internacionalista precisa saber vários idiomas? Gente, isso é meio que óbvio já, né? Bom, primeiro porque é para você negociar com outros países,
você precisa saber o idioma daquele país. Só que no curso de Relações Internacionais, pelo menos aqui no Brasil, as línguas que são obrigatórias são inglês, francês e espanhol. E o português, óbvio, que já é nossa língua mãe. Então é no mínimo essas 4 línguas. Por quê? O inglês é uma língua mundial, ou seja, o país que você chegar, você vai conseguir se comunicar em inglês. O francês é porque muitos documentos oficiais são em francês e não tem tradução para o português. Alguns filósofos, alguns estudiosos, o material só tem em francês, então você precisa saber francês porque também é a segunda língua oficial. No caso, a galera que não sabe falar inglês, você precisa se comunicar em francês. Tem o espanhol, porque o Brasil fica na América Latina. Então, os países prováveis que a gente vai negociar são países da América Latina que falam espanhol. Então, você precisa saber falar espanhol. E também, quanto mais idiomas você souber, melhor. Mais fácil para você, né? Chegar em um país e se comunicar tranquilamente. Então, esses são os 3 idiomas além do português, que são os básicos que você precisa saber. Bom, para você fazer o curso de Relações Internacionais, você não precisa saber esses idiomas. Eles não vão te pedir um certificado, tipo, você tem que ser formado nesses idiomas para poder fazer o curso. Não. Você pode aprender ao longo do curso. Tem faculdades que dão essas aulas. A minha não dava. Eu fazia optativa de algumas, mas bem no básico mesmo. Então você tem que se virar para aprender esses idiomas. O inglês é primordial, porque muitos materiais vão estar sempre em inglês, muitas siglas vão estar em inglês, então você precisa no mínimo saber o inglês. A gente estuda também antropologia, que é culturas e costumes de outros países, porque isso é muito importante. Por exemplo, você chega num país muçulmano e age de tal forma, aquilo é muito errado, aquilo pode ser considerado crime. Então você precisa saber sobre antropologia, qual religião que tem em determinado país, para você no mínimo saber como se portar naquele país. Tá, mas eu vou dar exemplos aqui do que o internacionalista pode fazer, aonde ele pode trabalhar. Bom, se ele escolher trabalhar para o governo, ele pode trabalhar como diplomata. Ele faz o concurso da carreira de diplomata, que são 3 fases bem complexas. E se ele passar, tem todo um período de adaptação, trabalhando no Ministério das Relações Exteriores, e aí depois vai crescendo. Pode ser mandado em missões específicas para outros países, missões secretas, de negociações em outros países. Ele pode ser enviado para embaixadas para poder trabalhar em determinado país, dando assessoria a brasileiros que estão naquele país. Ele representa também o país lá fora, ou seja, se precisar assinar um tratado, um contrato ou negociar com outro país, ele pode ser enviado em nome do presidente para representar aquele país. Ele pode também representar o seu país na ONU. Então, quem escolhe trabalhar para o governo faz um monte de coisa. Também pode trabalhar no Ministério da Economia, analisando o mercado internacional e ajudando ali quais negócios seriam melhores para aquele país economicamente. Isso daí seria trabalhar para o governo. Bom, a segunda hipótese seria trabalhar em multinacionais. O que são multinacionais? São empresas grandes que negociam não só nacionalmente, mas internacionalmente. Algumas delas têm sede em um determinado país e filiais em outros países, então o internacionalista ele é capaz de manter essa ponte e também ele cria estratégias para negociar com empresas de outros países, parcerias, convênios e etc. Então é isso que ele faz em multinacionais. E também dá consultoria à empresa. Por exemplo, eu acho que vocês não deveriam fazer tal negócio com esse país porque ele historicamente, politicamente está passando por um problema que pode trazer prejuízos para sua empresa, então acho que não é legal e tal. Então é isso que o internacionalista faz em multinacionais. E ele também pode ser enviado para outros países para poder assinar em nome da empresa, negociar em nome da empresa, e aí vai de cada uma. Bom, o internacionalista ele pode também trabalhar em ONGs. O que são ONGs? São organizações não governamentais. O que isso significa? São organizações que não pertencem ao governo. Para que serve uma ONG? Bom, a ONG surgiu na necessidade de ajudar determinada causa. O que acontece? Antigamente, pessoas queriam doar para o governo uma certa quantia para ajudar uma certa causa. Por exemplo, eu sou um empresário muito grande e eu quero doar tal quantia para poder investir na segurança das mulheres que sofrem violência doméstica.
Só que o governo fazia o quê? Ele pegava aquele dinheiro para ele e fingia que tinha dado para essas causas. Então as pessoas pararam de doar dinheiro para as causas porque o governo não era confiável para investir aquele dinheiro em determinado local. Então foi aí que surgiram as ONGs. As ONGs são responsáveis por pegar essas doações e aplicar nos locais certos. Por exemplo, uma ONG a favor da proteção da mulher que sofre violência doméstica. As pessoas doam dinheiro para ela e ela, por exemplo, faz abrigos para essas mulheres, dão aulas de alguma coisa que elas possam trabalhar sozinhas para se sustentar, como artesanato, reciclagem, pintura e muitas outras coisas. Então, quem é responsável por pegar esse dinheiro da doação e investir naquela determinada causa são as ONGs. Então, o internacionalista faz o que numa ONG? Bom, ele é responsável por negociar internacionalmente com outras ONGs, fazer parcerias, ou chegar em empresas internacionais e falar, olha, eu vi que você está querendo doar tanto a alguma causa, e eu promovo uma ONG a respeito disso, e se você quiser doar, vamos fazer uma parceria e tudo mais. Então é ele que faz essa parceria entre a ONG e outro país, ou entre duas ONGs de países diferentes. Ele serve para mediar as negociações entre aquelas organizações internacionais. Então, por isso, outra vez, ele precisa saber vários tipos de idioma, precisa saber várias culturas, porque seria bem bizarro você propor que um país do Oriente Médio investisse a favor dos direitos das mulheres, sendo que lá as mulheres não têm nenhum direito. Então, seria mais ou menos isso. O internacionalista precisa saber o mínimo para não cometer essas gafes. No caso, tem muitas outras áreas que ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar em consultorias de vistos, ele pode trabalhar como professor universitário de relações internacionais, ele pode trabalhar com pesquisas a respeito do cenário internacional, ele pode trabalhar como escritor a respeito de história das relações internacionais, ou política, economia, todas essas coisas. Então é um leque de possibilidades. Por isso que as pessoas não entendem, às vezes, o que faz isso daqui. Fica meio que muito amplo, muito espalhado. Então é um pouco difícil de entender, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos o que é o internacionalista. Tá, mas o que eu preciso para ser um internacionalista? Bom, você precisa primeiro gostar de história e ter facilidade naquilo. Você vai estudar muita coisa que tem várias datas distintas, datas parecidas, conflitos, e você não pode esquecer daquilo. Tudo bem, a gente é humano, a gente esquece, mas você precisa ser propício a lembrar daquilo. Então você precisa gostar de história. Você precisa também saber sobre economia. No caso, eu entrei sem saber nada de economia, aprendi tudo lá. Então você tem que ser aberto a isso. Saiba que na Faculdade de Relações Internacionais tem matemática. Não dá pra escapar. Não é aquela matemática terrível, tipo física, química. Não é isso. É uma matemática mais financeira, né, pra economia internacional. Você também precisa gostar de estudar sobre direito. O direito internacional, ele é apaixonante. Eu, particularmente, não gosto de direito no todo, mas o direito internacional, eu sou apaixonada. Ele é bem diferenciado, na verdade. Você precisa gostar de aprender sobre culturas novas e a respeitar outras culturas, porque não adianta você estudar sobre, gostar de aprender sobre e achar que eles estão sempre errados ou tratar com desrespeito. Não, você precisa estar aberto a entender essas novas culturas. Bom, você também precisa entender de política. Política não é só isso que tem aqui no Brasil, que a gente vê que é só deputado corrupto, briga por partidos políticos. Não é isso. Política vai muito mais além disso. São as relações entre os povos. Inclusive, a gente estuda política internacional, que é exatamente isso, que é uma negociação de uma certa política com outra, de um certo país com outro. E também a política em determinado país. A gente também estuda sociologia, porque a gente precisa entender a sociedade. A sociedade, ele é o nosso ponto-chave para entender por que eles tomam determinada atitude, quando, como afeta, como eu já disse antes, e etc. Você precisa também ser estrategista. Você precisa pensar, bom, o problema é esse. Se eu fosse representante de tal país, como eu resolveria isso pacificamente, sem prejudicar o meu país e sem prejudicar o outro? O que a gente podia fazer para beneficiar ambos, ou pelo menos amenizar os danos?
Então você precisa ser estratégico, você tem que ter uma boa comunicação, porque você vai precisar fazer as pessoas entenderem exatamente o que você quer, deixar claríssimo aquilo, porque é uma coisa muito importante. E também isso em vários idiomas. Você vai ter que ser uma pessoa com extrema clareza. E você também vai ter que gostar de estudar política internacional, porque aquilo muda dia após dia. Hoje acontece uma guerra, amanhã acontece outra, e você precisa estar preparado para saber de todos os acontecimentos e como prever determinados acontecimentos. Então, de acordo com aquela análise que você vai estar fazendo dos países. Então, precisa de tudo isso. Mas calma, você não precisa entrar sabendo das coisas. Você aprende na faculdade, mas você precisa se esforçar e precisa gostar daquilo, porque não é fácil. É um curso incrível para quem gosta de todas essas coisas que eu falei. É um curso muito incrível, apaixonante. Então você precisa gostar. Precisa muito gostar. Porque é uma coisa muito importante. Principalmente se você vai trabalhar em ONGs ou se você vai trabalhar para o governo, que você vai ter que estar sempre negociando com pessoas de outros países. Isso é muito importante. É muito delicado. Então você tem que gostar daquilo. Bom, eu espero ter esclarecido um pouquinho o que é um internacionalista ou analista internacional. Também tirar as dúvidas de quem quer fazer o curso, pensar, pô, é pra mim, pô, não é pra mim. De saber mais ou menos como funciona. Eu não me arrependo de ter feito o curso. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu não trabalho na minha área, mas eu gosto muito de estudar sobre o cenário internacional, saber tudo o que está acontecendo, as guerras, por quê, quais são as prováveis guerras de acontecer, as prováveis parcerias entre os países. Então eu gosto muito, não me arrependo. Então agora você já sabe o que é um internacionalista. Não pense que é um pacifista internacional, não cometa essa gafe, pelo amor de Deus. E bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido também. Se tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários que eu respondo. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.